café com leite. Deixa água aí. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Agradecemos a tua presença aqui conosco nessa manhã. E pedimos, faça aquilo que o Senhor preparou para nós hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que tudo o que será dito aqui esteja totalmente alinhado com a tua mente e o teu coração, Senhor. Nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pessoal, esse aqui é o pastor Vitor, que está em processo de separação para ordenação. Eu estou ouvindo um som. Hã? Já parou? Tá. A semana passada o Vitor trouxe uma mensagem e essa mensagem foi um pouco radical e é como nós cremos mesmo. A gente é uma igreja que invoca o evangelho puro e simples de Jesus Cristo, dos apóstolos. É como nós cremos, é como nós queremos ser. E nós não temos medo disso, porque o nosso único compromisso é com Ele, é com o Senhor. E a gente sabe que pregações como a da semana passada, muitas vezes não é o que as pessoas querem ouvir. Infelizmente hoje, o Evangelho está a serviço das pessoas. É uma inversão de valores. As igrejas, para se manterem cheias ou se encherem de pessoas, às vezes trazem mensagens para agradar o coração das pessoas. Nós aqui queremos agradar o Senhor em primeiro lugar, e é claro que se você entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo, vai agradar o seu coração também, tá? Então a gente selecionou um pequeno vídeo. Eu quero que você preste muita atenção no áudio. É só um áudio, né, Vitor? Só um áudio. Não se distraia, preste atenção nisso. A mensagem aqui abordada é tão profunda e intensa que recomendamos vê-la pausadamente ou diversas vezes, devido à velocidade com a qual Leonard Ravenhill fala. Agonia, Leonard Ravenhill. Nós nunca vimos a morte agonizante de um homem na cruz. No momento exato em que um homem é pregado a uma cruz, ele perde todos os seus direitos. E se você for pregado a uma cruz, você perderá todos os seus direitos também. Paulo disse: ninguém me inquiete. Estou cercado. Eu trago em meu corpo marcas de um escravo. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu não tenho vontade própria, eu não tenho direitos próprios. Existe um velho hino baseado neste mesmo tema. Deixe minhas mãos realizarem suas ordens. Deixe meus pés correrem em seus caminhos. Deixe meus olhos verem somente a Jesus. Deixe os meus lábios adorarem-no. Tudo por Jesus. Todo o poder restante em meu ser, todos os meus pensamentos, palavras e atitudes, todos os meus dias e todas as minhas horas. Este homem não é uma criatura profissional. Pregação não é uma profissão, é uma paixão. Se um homem não consegue pregar com paixão, ele nem deveria pregar. Não existe nenhum sopro de profissionalismo em todo o ministério de Paulo. E graças a Deus também não há um sopro qualquer de mercantilismo. Paulo não tinha medo. Você sabe o que ele fez uma vez? Eu peço a Deus que algum de vocês também façam isso.
Eu me ponho de joelhos perante o Pai, e por ele ter se prostrado de joelho perante o Pai, ele nunca teve que se pôr de joelho diante de ninguém, nem demônios, políticos e reis. Ele se manteve lá magnificentemente. Eu carrego em meu corpo as marcas do Senhor Jesus, e hoje em dia na América eu ouso dizer isso perante Deus. Eu acredito que temos centenas de milhões de fitas cassete gospel, e milhões de livros gospel, e centenas de escolas bíblicas, e centenas de seminários todo ano. E temos pessoas memorizando as escrituras. E temos 5.000 estações de rádios que fornecem diariamente alguma parte das escrituras. E ainda com todas as coisas para nos alimentar. Deus amado, onde estamos com todas essas coisas para nos engrandecer? 95% de nós são aleijados espirituais, impúberes espirituais, bebês espirituais, crianças, cheios de piedade própria, interesse próprio, busca própria, preocupados apenas consigo mesmos. Primeiro eu. E algumas pessoas amam a Deus porque Ele dá. Eles fazem parte desse miserável evangelho da prosperidade. Paulo é muito claro, ele diz, escrevendo a Timóteo, que chegaria o dia em que pessoas pensariam que o cristianismo significaria ganhar. Alguns dos santos escolhidos de Deus sequer possuem uma camisa para se trocar. Pedro disse em seus dias que alguns farão negócio com o nome de Cristo. Aquilo é mais verdadeiro nos dias em que vivemos. Recentemente uma pessoa disse a um amigo meu que iria fazer algumas construções para Deus. Ele disse, escute, deixe-me dar-lhe um conselho, não edifique nada que possa te envergonhar em alguns anos. Aquela foi uma observação interessante. Eu vejo o dinheiro de Deus direcionado para edifícios majestosos, piscinas e quadras de tênis, e eu quero vomitar. Com o mundo faminto, com o campo missionário precisando de dinheiro, Paulo nunca fez o evangelho um glamour. É um evangelho muito sangrento, ensanguentado, é um evangelho de sacrifícios. Eu acredito que a essência do evangelho, do cristianismo, é o sacrifício, não o sucesso, sacrifício. A coisa mais preciosa que lhe daremos é a alma humana. Só há um caminho para o céu, existem milhões de caminhos para o inferno. O que você tem que fazer não é ir ao inferno, nada. Basta não fazer nada. Você não tem que desenhar de Deus, você não precisa blasfemar do nome de Jesus, você não tem que ser adúltero, apenas cruze os braços. Pois o maior pecado do mundo não é o adultério. O maior pecado do mundo é, eu posso ajeitar a minha vida sem Deus. Esse é o maior pecado do mundo. Você pode dizer algumas vezes, eu me pergunto, mas por quê? Por que ele não confia em você? Por isso. Você não é forte o suficiente para carregar o fardo. Muitos de vocês aqui nessa manhã, vocês não precisam de mais leveza. Isso só faria as coisas piores para você. O que vocês precisam é de obediência. O que você soube por anos, mas resistiu. Você se lembra de algumas daquelas palavras maravilhosas que Jesus disse aos discípulos? Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu digo reverentemente ao Deus Todo-Poderoso, não me diga essas palavras no julgamento. Não me deixe diante de John Wesley, Finney e todos os santos do passado e dizer, eu tenho muito a lhe dizer, mas você está tão preocupado com isso ou com aquilo que eu não pude chegar a você. E se eu pudesse, você não seria maduro o suficiente. 5 minutos da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais, chorado mais. – 95% dos cristãos em nossa nação são fracos. Deus não pode confiar a eles uma revelação. Deus não pode confiar a você fardos. Você não pode confiar joias a crianças. Você não pode confiar a eles algo que requer bravura. Eles são tímidos. Você não pode confiar neles nenhum fardo. 5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais, chorado mais. Agonia, Leonard Ravenhill. Glória seja dada a Deus. Bom, esse é o nosso ponto de partida. Tenho certeza que algumas pessoas pensaram na pregação que o Vitor trouxe semana passada. Cara, isso é um pouco radical demais. O que você me falaria sobre isso que você ouviu agora? Leonard Ravenhill
pastor, escritor, evangelista inglês. Nasceu em 1907, 8 mais ou menos. Já faleceu na década de 90. E ele é conhecido pelos livros, né? Até trouxe aqui. Você consegue projetar aí? Esse é um livrinho, um livreto que tem que fazer parte da sua biblioteca. Porque tarda o pleno avivamento. E ele fala a história dele como homem de Deus. O foco dele sempre foi avivamento. E as mensagens dele são sempre nessa linha disso que você ouviu agora. Mas a gente vai secar um pouquinho isso, e essa é a ideia de hoje, né? É um bate-papo, é um café com pastores. Mas eu fiquei sabendo hoje que o Vitão não toma café, então furou toda a nossa programação, né? Bom, vamos lá. Som. Esse é o livro, tá, gente? Porque tarda o pleno avivamento. Bom, na verdade, esse é um dos pastores que eu gosto de ouvir. E sempre foi assim, não me perguntem por quê. Nem era os pastores que foram me apresentados, na verdade, mas esse é um dos poucos que eu gosto de ouvir. E é interessante que o Dani, a gente sabe que eu tenho certeza que Deus me trouxe para cá em algum momento, só que eu nunca sentei com o Dani para perguntar para o Dani o que ele gosta, para a gente falar a respeito, assim. Mas é interessante que quando ele vem falar para mim, você já ouviu isso aqui? Eu falo, já ouvi, isso é muito bom. Então a gente começa a perceber o quanto Deus foi guiando a gente assim, e hoje a gente está junto, não é por acaso, né? Então a gente tem pregado essa palavra que é diferente de tudo que eu vivi. Eu nasci no berço cristão, mas alguma coisa me fazia não me sentir no lugar certo, assim, e eu fui indo para um outro lado, e hoje eu estou aqui. Quero agradecer à igreja, aos pastores, pela oportunidade de estar aqui, por conseguir construir com eles, assim, aprendo bastante com eles. E quando o Dani me mandou esse vídeo para a gente falar sobre isso, por conta da mensagem da semana passada, eu vi o quanto a gente estava alinhado, não só nas nossas conversas, mas como igreja, o que a gente de fato entende, o que é a igreja e para onde a gente quer caminhar como igreja. E aí a gente tem essa mensagem que foi falada aí, de alguém que hoje é conhecido como talvez um dos mais radicais pregadores de todos os tempos. A gente tem alguns outros hoje, mas os contemporâneos, como o John Piper, por exemplo, como o Paul Washer, que são um pouco nessa linha, não tanto, mas são chamados esses de radicais pela maioria dos cristãos, assim. E aí, Dani, considerando o que foi falado na semana passada e considerando também o que as pessoas hoje falam, os cristãos, né, hoje falam, os cristãos modernos hoje falam acerca dessas palavras do Ravenhill e de outros mais modernos, mais atuais. Queria que você falasse um pouco pra gente que se é de fato radical uma palavra como essa. Bom, é radical sim, mas o Evangelho de Jesus é radical. Mateus 10:34, olha só o que Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus o tempo todo fala de um reino que contradiz o que a religião falava na época. E se é radical ou não, isso não me preocupa. O Vitor falou aqui sobre
o evangelho moderno. Para mim não tem evangelho moderno, o evangelho é um só. Homens modernos querem fazer um evangelho moderno, que seja mais simpático, seja carregado de marketing, para alcançar mais pessoas, mas com que intenção? Manipulação, extorsão, massa de manobra, enfim, tantas outras coisas. Para mim, o evangelho começou radical, continua radical e será radical até a eternidade. E é esse evangelho que nós cremos como Igreja Essência. E o que você atribui à mudança das pregações de antigamente, como essas, por exemplo, para as pregações mais light de hoje? É aí que tá, né? Se não dói no seu ouvido, cara, talvez você não tenha ouvido algo de Deus, algo genuíno de Deus. Hoje, infelizmente, a igreja está contaminada. Existe muito interesse por trás, como eu acabei de falar agora. Mas a gente precisa entender que uma mensagem, ela tem que ser totalmente comprometida com o evangelho. Nós não temos que agradar pessoas, nós temos que cumprir propósito. Se as pessoas se agradarem daquela mensagem, é porque elas entenderam o que Cristo estava falando. A pregação, ela não pode nascer na mente de um pregador. Ela tem que vir do coração de um pregador. Ela tem que estar totalmente alinhada com o coração de Deus. O nosso objetivo desses homens, não é, que o Vitor citou, eu às vezes também fico um pouco chocado quando eu estudo muito com esses caras, e principalmente Paul Washer. Paul Washer é mais radical do que isso que vocês acabaram de ouvir. Mas a gente precisa disso, assim, né? Para se sintonizar, falar assim, opa, peraí, estou me distanciando do que realmente é a verdade do Evangelho. Então, o que eu posso dizer para vocês? Toma cuidado quem você ouve. Eu sei que é legal ouvir, eu ouço muita gente, mas toma cuidado, assim. O Vitor falou de John Piper, de Paul Washer, John Bevere, né? Joyce Meyer. Tem tanta gente boa com conteúdo, tanta gente limpa. Toma cuidado com o que você ouve. Não é porque é alguém que se intitula pastor ou foi intitulado pastor que aquilo que você está ouvindo está alinhado com a verdade. Se não corta o seu coração, se não dói, se entra suave, se massageia as suas intenções, talvez você esteja sendo levado ao engano. Reflita sobre isso. Se você pastor, então fala para mim, quem que eu posso ouvir? Cara, eu vou te falar, posso até passar uma lista para você. O que eu não quero é que você se decepcione naquele dia do julgamento, e você não esteja entre aquelas pessoas que Jesus diz: não te conheço. Não te conheço. É isso. A gente fala bastante sobre, bastante falado, né, sobre a teologia da prosperidade, né? Mas eu creio também que já surgiu, na verdade, uma outra coisa que a gente pode chamar a teologia dos quotes. São aquelas mensagens, e hoje, é claro, a internet eu acho que potencializou muito isso, né, Instagram e tudo mais. Que a gente vê muito aquelas frases de efeito, né? De efeito no sentido de uau,
mas não necessariamente mudar ninguém, né? Não tem contexto, assim. A gente vê que isso é algo natural hoje, principalmente entre os jovens, né? De pegar pessoas assim que são líderes, que são conhecidos no mundo cristão e sair postando assim, só porque é uma frase legal. Mas de fato aquilo não é o evangelho, aquilo não tem complemento. Não, e assim, Vitão, às vezes postam uma frase. Eu entendo o seguinte: quando você posta uma frase de alguém, você está dando um ok para aquilo. Mas, cara, você nem conhece a vida daquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa, meia hora antes, falou uma grande bobagem. Ou mês passado, falou uma grande mentira. Ou em algum momento, falou algo que fere o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí você vai lá, uau, que legal, essa frase é bacana. Aí você posta lá, você deu o seu ok. Olha com quem você está se associando, né? Eu fico imaginando nos dias de hoje, pregações como essas, ou até não precisa ser como essas. Eu acho que até as próprias mensagens que nós temos trazido aqui. Na semana passada, pode ser. Não queria usar como exemplo, Mas é. Pode ser. A gente sabe quem você é, que você é um cara humilde e tal. Amém, amém. A gente sabe que mensagens como essas afastam as pessoas da igreja no mundo de hoje, né? Porque assim, é muito mais fácil hoje com a questão da internet você olhar para a igreja que super está bombando e lá é mais da hora do que um outro lugar que até é um lugar mais tranquilo, mais humilde e tal, e que está pregando uma palavra de confronto e não de conforto, né? E nos dias de hoje é fato que principalmente dentro da igreja as pessoas buscam o conforto. Ou seja, não seria anormal igrejas como essas, que pregam palavras como essas, se esvaziarem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, assim, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, para criticar ninguém. Mas a gente se preocupa, sim, com a sua eternidade. Você não sabe, você é eterno. Agora existem duas eternidades. Talvez você esteja na glória com o Pai, passe a sua eternidade na glória com o Pai, ou você passe a eternidade de dor. A escolha é sua. E o meu papel, o papel do pregador comprometido com o Evangelho, é que essa pregação do Evangelho afaste as pessoas do mundo, mas aproxime essas pessoas de Deus. Esse é o nosso papel. Qualquer coisa fora disso é conversa fiada, e o final disso é a sua destruição. Acho que a gente tem que refletir sobre isso. A gente trouxe umas frases do Heaven Hill só para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando aqui. Olha essa frase: como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem a força para desligar sua TV? Pensa sobre isso. Difícil, né? Mas é uma grande verdade. Vamos pular mais uma? Se Jesus pregasse a mesma mensagem que alguns ministros pregam hoje, ele nunca teria sido crucificado. O que você acha disso? Na igreja, em Atos, a Escritura diz que eles estavam todos espantados. Mas hoje, todo mundo só quer se divertir. A igreja não espanta mais as pessoas. A igreja é uau, uhul, show, maravilha, yes. Yes a gente conhece algumas que é yes o tempo todo.
Eu falo novamente, nós não estamos aqui para criticar, falar mal disso ou daquilo, porque isso não é um serviço para o reino, isso é um desserviço para o reino. Pastores que falam mal de outros pastores, de outras igrejas, isso é um desserviço ao reino. Nós temos que nos unir, os tempos são difíceis, a igreja tem que estar unida, consolidada num só coração, numa só mente, num só objetivo. Agora, é claro que eu preciso alertar quando eu vejo alguma coisa ruim, e todos nós somos assim, né? Você tem um filho, quem é pai e mãe aqui, se o teu filho está se encaminhando para, cara, ele vai cair ali naquele degrau, você corre para acudir, para falar, ou você grita de longe, cuidado. Esse é o nosso papel também. Vocês são ovelha do Senhor Jesus, que Ele confiou a nós para cuidarmos, para orientarmos vocês. O Heaven Hill, ele tem sim uma fala radical. Olha essa frase. Pode mudar aí, Vini. Essa frase a gente ouviu no vídeo. Algumas pessoas amam a Deus porque Ele dá. Pode mudar, Vini. Você não pode se iludir só porque agora sabe mais sobre o Espírito Santo e leu mais livros. Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante. Ele pediu para você ser cheio da personalidade dele. Amém? Isso não quer dizer, cara, que você não deva ler. Você deve ler sim. Aliás, eu queria te recomendar aqui 2 livros que eu trouxe. Um é esse aqui, Shelots, David Gibbons, um livretinho que contém de verdade nesse livro aqui. Tenho certeza que muda a sua vida. Mudou a minha maneira de viver com o Senhor. Aí eu vou te recomendar um outro aqui, ó. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Sabe, as coisas que você ouve aqui, não somos só nós que estamos falando essas coisas. Tem muita gente falando essas coisas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque isso é libertador. Se você quer saber de mais livros, me procura, a gente fala. Muda aí, Vini. Pode mudar de novo. Se você quer ser popular, pregue a felicidade. Se você quer ser impopular, pregue a santidade. E essa é pesada nos dias em que muitos procuram o destaque nas internets, né? Seguidores e tal. Então, você querer seguidores e ao mesmo tempo você querer pregar o evangelho, acho que não rola. Você tem que escolher um ou outro, na verdade, né? Nos dias de hoje eu acredito que seja muito assim. Nossa, eu tenho tantos seguidores. Tem a pastora Gabi, a Fló, o Enzo e a Fafá também. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Bom, tem uma frase que eu vejo você falando e que foi falada a semana passada de forma diferente, né? O evangelho completo, ele vai te exigir entrega, ele vai te levar ao sacrifício e é também a ressurreição. Isso a gente vê na obra de Cristo, né? E você usa uma outra forma de falar a mesma coisa? Deixa eu me perdi aqui. Você fala que o evangelho tem a sua excelência no sacrifício, que é a mesma coisa falada de forma diferente, né? O evangelho completo, né? Você pode ter, igual eu falei semana passada, né, a questão das boas novas. Você tem as boas notícias que vêm do Antigo Testamento e aponta para Cristo.
Porém, aquilo não era o evangelho completo. O evangelho se completa na entrega de Jesus Cristo, na sua obra redentora e no seu sacrifício, quando ele ressuscita, na sua ressurreição. E você fala dessa outra forma: o evangelho tem a sua excelência no sacrifício. Eu queria que você explanasse um pouco sobre. Antes de eu falar isso, se você me permitir, só vou falar essa frase aqui. Se Jesus viesse de novo, ele não limparia o templo, ele limparia o púlpito. Você entendeu o que ele está querendo dizer aqui? Os púlpitos estão contaminados, infelizmente. Claro, gente, preciso sempre ressaltar, tem coisa muito boa. Homens e mulheres de Deus que trazem uma mensagem pura, comprometida com os céus. Nem tudo está perdido, mas cabe a nós sabermos olhar, refletir, questionar. Você ouve uma pregação aqui, você vai para a tua casa, dobra o teu joelho, fala com o Senhor: Senhor, aquilo veio do seu coração ou foi apenas da boca do pregador? Eu quero que você faça isso, eu te incentivo a fazer isso. Então, respondendo aí a sua pergunta, eu penso assim, ok, um evangelho radical, a fala sobre avivamento, sobre santidade, ok, mas para mim, eu entendo assim, Heaven Hill, esses outros homens que a gente falou, são evangelistas, e o evangelista, ele fala sobre avivamento, é a mensagem dele, mas nós entendemos que vai um pouco além disso. O evangelho, ele é um ponto de partida para uma vida plena com Deus. Então, aqui ele está traduzindo o evangelho como um lugar de renúncia, de abnegação, e realmente mas as bênçãos também são para nós, não é só sofrimento, não é só abrir mão disso e daquilo também. Nós temos acesso sim às bênçãos de Deus. Ele é um bom pai, Ele é um bom pai, e Ele quer nos abençoar, Ele quer transformar a nossa vida de dificuldades em uma vida de superação, de conquistas, de vitórias. Só que para isso, eu primeiro preciso entrar para dentro do evangelho. Eu preciso entender que a base do evangelho é isso, é renúncia, é entrega. A partir daí, quando eu começo a viver isso, é incrível, cara, que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas de uma forma até acelerada. Olha, Mateus 16, olha Jesus dizendo aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esquece os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para tê-la de volta. Jesus, ele propõe isso, ele propõe o evangelho como uma plataforma para nos lançar para coisas que vêm adiante. E a gente insiste em se aproximar de Jesus para pedir coisas, para resolver problemas, quando essas coisas, esses problemas são consequências da minha vida no evangelho verdadeiro, comprometido com os céus. Entende? É isso que a gente tem falado, né? É isso que a gente tem conversado bastante.
como que Ele não vai fazer? Como que Ele não vai abençoar? Né? Ele é amor, e Ele olha para nós e faz com alegria, com satisfação, porque Ele vê em nós caminhando nesse processo de santificação, de entrega, de mudança, de renúncia, né? Tudo é uma consequência que parte dessa plataforma que é o Evangelho de Jesus. Por isso a gente tem que ser radical. Eu não tenho que viver o Evangelho para coisas que Ele pode fazer por mim. Eu tenho que viver o Evangelho na essência que o Evangelho é: mudança, transformação. As outras coisas vão acontecer, vão acontecer. Acho que para que não haja aqui, né, entre nós o entendimento de que a Igreja Essência, ela prega sobre esse Evangelho, mas ao mesmo tempo ela prega também sobre bênçãos materiais, ela prega também sobre as questões financeiras, ela prega também sobre graça, e ela prega também e ora por cura. Então tem pessoas que não conseguem colocar isso dentro do Evangelho, considerar isso o Evangelho todo, né? Então, para que não haja um sentimento aí de até contradição das pessoas, queria que você falasse um pouco sobre esse Evangelho todo, né? O que faz parte do Evangelho, não só a questão de chamar para a verdade, sim, mas também a questão de falar, não, a cura ela é possível, as condições financeiras melhores são possíveis também, que é o que Deus quer para a gente, né? Esse olhar para esse Evangelho que fala a respeito do fim de todas as coisas, na questão de ressurreição e tal, mas que ao mesmo tempo, enquanto você está olhando para o futuro em relação à vinda de Cristo, você sabe também, com esses olhos para o futuro, você está se preparando para que aqui você faça também, e você ganhe também, você se fortaleça também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre Mateus 6,33 é uma passagem clássica. Jesus está dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entende? Existe uma ordem aqui: buscai primeiro o reino de Deus. E o caminho para o reino de Deus é Jesus. Ele fala: eu sou a porta, eu sou o caminho. A gente entra pela porta e inicia uma caminhada com Jesus. E isso sim tem que ser radical. E quando eu inicio essa caminhada, a minha vida vai sendo transformada. E durante essa caminhada, essa transformação, nós vamos recebendo do cuidado de Deus em todas as coisas. Tudo aquilo que está desalinhado começa a se alinhar. Tudo aquilo que está errado, o Senhor vai tirando, não é? Então, essa prosperidade, que a gente crê na prosperidade não apenas como recurso financeiro, né? Essa prosperidade é consequência dessa caminhada com Jesus, né? Esse é o Evangelho que a gente crê, é isso que a Bíblia nos propõe. Então, é por isso que a gente trouxe esse tema hoje, porque a gente partiu de algo muito radical, mas não parou por aí, não parou por aí. Eu tenho sim acesso à cura física, o pastor acabou de contar um testemunho. Eu tenho sim, eu vivo sim libertação, cura interior, cura emocional. Olha que incrível que a Vanessa contou. Elas oraram aqui pela mãe da Vanessa, e o irmão dela estava, 400, 500 quilômetros de distância. Ele não estava conectado nessa oração nesse momento, mas isso é o amor de Deus, é consequência da nossa caminhada. Mas você pode pensar, pastor, mas ele não conhecia o Senhor, ou ele não estava lá no momento de busca. Mas são as consequências. A mãe estava sim, num momento de profundidade com Deus, renunciando coisas ruins na vida dela, que são às vezes como aquelas bolas de aço amarradas no pé do escravo, sabe?
Às vezes a gente carrega isso e tantas bolas daquela, e é aí que o Senhor fala: cara, deixa disso, eu não quero isso, eu não tenho isso para você. Eu quero cuidar de você, eu quero te curar, eu quero te libertar, quero te fazer prosperar. Isso é o Senhor que diz para nós. Essa é a proposta do Senhor para nós. Então, quando Jesus fala e nos ensina a orar, que venha o teu reino, é como nós cremos, que nós começamos a viver os céus aqui na terra. Nós não precisamos esperar o dia da morte para irmos para a glória. Isso está disponível para nós a partir de agora, de hoje. Nós temos que crer nisso. A proposta do Senhor não é que a gente se acabe em sofrimento e em lágrimas. Você sabe minha história, eu nasci num lar cristão, então eu fui ensinado no Evangelho, enfim, e a gente foi aprendendo, ouvindo muitas coisas e tal, mas eu tinha uma perspectiva dos céus, né? Então, ok, maravilha, então vou morrer, uau, vou para o céu, tal, aquela coisa de ruas de ouro e pedras, isso e aquilo e tal. Mas em um determinado momento da minha vida, eu fui conhecendo o Evangelho de Jesus, e eu fui vendo que, é isso que eu acabei de falar, cara, eu não tenho que esperar, você não tem que esperar o dia da morte, para a gente ter acesso aos céus. Os céus começam aqui, agora, hoje. A proposta de Jesus é isso. A religião diz o contrário. A religião vem com um pergaminho de não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, também não faça aquilo, e aquilo outro também não faça. Cara, não é sobre isso. O Evangelho de Jesus não é sobre isso. Eu não estou dizendo ok para o pecado, de forma nenhuma. Mas a proposta de Jesus é que nesta caminhada com Ele, a sua vida vá sendo transformada passo a passo, passo a passo, passo a passo. Como nós falamos sempre aqui, o Senhor, Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele olha para nós e nos vê santos e irrepreensíveis em Jesus. Em Jesus. E a gente tem que tomar isso para nós. Isso não tem que ser uma coisa que a gente ouve, isso tem que ser uma coisa que a gente vive diariamente. Amém? Bom, teve um tema que foi trazido há um tempo atrás, que você trouxe e foi muito bom, que foi a respeito dos falsos mestres. E aí, baseado no que a gente está falando agora, você entende que essas mensagens, né? Muitas das mensagens pregadas hoje, elas são apenas equivocadas? Ou não? Ou existem muitos falsos mestres mesmo, eles sabem que são e se colocam para isso, se projetam para isso e trazem uma mensagem totalmente antibíblica? As cartas de Paulo, as falas de Jesus, né, e as cartas do apóstolo Paulo e de apóstolo Pedro, falam muito sobre isso. Isso é tão real que já era falado há 2000 anos atrás. A preocupação, o cuidado com os falsos líderes. Mas a gente precisa entender que a gente tem compromisso com isso. É a nossa escolha. Isso aqui eu não quero para mim. Não, mas esse é o cara do momento. Esse é o cara que está bombando nas redes. Cara, talvez ele não esteja bombando nos céus. E sabe, não dá para dizer: eu não sabia. Eu achava que ele era de Deus. Eu achava porque a igreja era bonita.
Olha, tem uma frase, acho aquela frase aí do Heaven Hill. Ele fala que Satanás não tem medo de mega igrejas. Ele tem medo de um grupo de crentes de joelho dobrado, orando. Você entende o quanto isso é real? Não dá para falar, mas isso é radical. Isso é verdade. Isto é verdade. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. O cara é bonitinho, o cara é não sei o quê, o cara uau. E eu tá me ensinando a ganhar dinheiro, tá dizendo para mim que a prosperidade está disponível para mim. Cara, essa não pode ser a sua plataforma. Sua plataforma tem que ser o evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Esse tem que ser o seu ponto de partida. Esse tem que ser o seu ponto de partida. Um lugar de verdades que vão te levar a uma transformação, a estatura de Jesus Cristo. Esse é o sonho de Deus para conosco. Tenho que falar. Não vou citar nomes aqui, a gente não está a serviço disso, né? De forma nenhuma. Mas a gente fala tanto aqui, né, Vitão, sobre autorresponsabilidade, né? Não dá para alegar ignorância, né? Ah, mas eu não sabia. Cara, mas parte do seu coração. O que te leva a um lugar? O que te leva a uma igreja? Ah, eu vou lá porque o pessoal é legal. Gente, reavalie. Posso te falar que Satanás é muito legal. Muito legal. Ele vai se mostrar para você como o cara mais bacana. Aliás, o anticristo é o cara. O cara. Milhões e milhões de pessoas vão se apaixonar por ele. Nossa, que cara, hein? Olha como ele fala bonito. Olha como ele traz uma mensagem de união, de paz. Anticristo. Anticristo. Até a hora que ele se revela. Não caia nessa. Tenha um compromisso. Não é com o pastor Dani, não é com o pastor Vitor, é com isso aqui. Sabe o que você precisa? Só disso aqui. Só disso daqui. Nada além disso daqui. E se você ouvir algum dia alguma mensagem, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, ou seja na internet, que não tenha partido daqui, é engano. Está te levando para o inferno. Bom, finalizei aqui as perguntas, mas se tivermos, a gente quer pensou num culto informal hoje, não aquela questão que a gente está acostumado de um aqui pregando, falando e vocês só ouvindo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta nessa questão, nessa linha do que a gente está falando aqui hoje, falem, perguntem, fiquem à vontade. Alguém vê? Sim, agora. Ixi, sabia que era Alexandre, já sabia. Uma só, né? Uma pergunta de cada vez? Não, cara, é assim, né? A gente se coloca em dúvida em algumas coisas, se coloca em oração. O seguinte, você fala, você não pode distorcer a Bíblia. Você tem que contextualizar a Bíblia para o cenário moderno. A sociedade muda, tudo muda. Você não pode ser visto como um extraterrestre de 2 séculos atrás. E a gente ouve falar de muitos teólogos que dizem assim, a Bíblia precisa ser reescrita. Você sabe de que eu estou falando? Mas até que ponto
como eu posso interpretar? Estou pondo uma pimenta aí no café de vocês. Café com pimenta é gostoso. Até que ponto eu posso não ser um extraterrestre descontextualizado de 200 anos atrás, ser um negacionista, né? Negar a ciência, negar a sociedade, negar as alterações da sociedade e pedir ao Espírito Santo que me dê uma interpretação bíblica contextualizada e ao mesmo tempo pura. Porque a minha irmã batizou recentemente, vou falar isso rapidissimamente, a segunda filha dela, né? E a gente teve numa igreja, que é uma igreja meio católica, meio evangélica, igreja anglicana, você sabe. E cara, a igreja anglicana, você sabe que a igreja permite, ela permite quase tudo, ela nasceu assim. E aí, falando com aquele reverendo, pô, aqui você permite isso, o senhor permite aquilo, o senhor permite, né? Aí ele disse, olha, algo me chocou. Ele disse, eu recebo todas as pessoas. Por quê? Porque eu recebo gente. Eu falei, é claro, biblicamente é uma heresia. Mas Cristo recebia gente. Ele andava com a prostituta. Quer dizer, ele não usava do serviço da prostituta, mas ele caminhava com a prostituta, para que ela saísse daquela vida. Ele andava com o publicano, né? Uns diziam que ele era baladeiro, porque ele ia à festa. Mas ao mesmo tempo ele era santo e ele era contextualizado. Como interpretar essas vozes de teólogos que vêm atualmente dizendo a Bíblia precisa ser reinterpretada? Eu também acho que ela precisa ser recontextualizada. A Bíblia é texto. Quando você lê um texto, você tem que trazer para a tua realidade. Tá. E você tem que traduzir. Terminei, prometo. Ó, eu vou te responder. É uma pimentinha aí no café. Eu vou te responder com uma frase do Heaven Hill. Esse que nós acabamos de ouvir agora. As pessoas que querem mudar a Bíblia são as mesmas que não foram mudadas por ela. Você precisa entender a Bíblia como revelação de Deus. Como que Deus tem que ser atualizado? Se eu creio que a Bíblia, isso aqui, é a palavra de Deus, como que eu posso achar que a palavra de Deus precisa ser reescrita? Assim, Deus, olha, eu sei que você é demais, você é sensacional, mas espera aí, ó, passaram-se já 2000 anos, você tem textos aqui que são de 4000 anos. Deus, olha, sabe, eu acho que a gente precisa dar uma ajustada em algumas coisas. É isso que estou querendo fazer. É claro que a Bíblia também é um livro histórico, que conta a história de um povo durante um tempo, na história da humanidade. Mas, cara, com um mínimo de inteligência, de sabedoria e de revelação do Espírito Santo, a gente consegue entender o que aquilo está sendo falado para aquele povo naquele momento e o que é para mim hoje, para minha realidade. Entendeu? Respondi? Aproveitando só o gancho, né? Eu nasci no lar cristão e eu fui vendo a Bíblia e conhecendo a Bíblia num contexto totalmente diferente do que eu vivo hoje, assim, né? Eu sei que Deus tem algo comigo na questão da palavra, eu tenho visto isso, mas hoje eu olho para o texto, e quando eu olho para o texto que está escrito há tantos anos, como você mesmo mencionou, eu vejo um olhar, uma lente diferente para o mesmo texto, sabe? Eu percebo isso. Então, assim como a palavra fala que a palavra de Deus é viva, então essa palavra viva que esteve nos tempos atrás, ela também está nos tempos de hoje. O problema é quando a gente terceiriza o evangelho, né? Quando a gente considera que o pastor é quem vai dar para mim a direção correta, e a gente vai terceirizando e tal. Mas se eu falar para você, quando aconteceu essa virada de chave no sentido de mudança de vida mesmo, ele fala de dentro para fora, cara, nem foi na igreja, foi na minha casa, sabe? Foi no joelho, foi na oração.
Ali eu senti muitas mudanças no contexto de olhar para a Bíblia de maneira diferente, entende? Eu lembro que quando eu ia na adolescência, eu ia para a igreja, e quando falavam para mim, o pastor fulano vai pregar. Aí ele subia e falava, vou pregar aqui em Lucas 4. Eu já sabia o que ele ia pregar, porque ele estava apegado àquela história que aconteceu naquele tempo e tal, e vinha com a história, e sempre falava a mesma coisa, porque ele olhou o texto daquele jeito e ele acha que o texto é daquele jeito. Mas eu creio, principalmente nos fins dos tempos, que há uma revelação fresca para a igreja de Cristo Jesus, sabe? E é isso que vai levar a gente para outros níveis de olhar para Deus de formas diferentes, sabe? Acho que cada tempo, né, dentro dos séculos, cada tempo olharam para Jesus de uma forma, né? E hoje é o tempo de revelações mais profundas e conhecer Ele não através do texto bíblico como história, mas através de revelação. Eu creio muito nisso. Amém. Temos uma pergunta aqui direto da Alemanha. O Goy perguntando, vamos lá. Quais seus pensamentos em como engajar uma audiência não cristã em vista desse evangelho radical? Oi, filhão. Deus te abençoe aí. Eu vejo assim que a humanidade procura por algo profundo e verdadeiro. Porque é o que está dentro do ser humano. Não é difícil você encontrar pessoas que estão em busca de entender quem são e o que estão fazendo aqui. E a gente sabe que a resposta disso está nele, no Todo-Poderoso. Então, tudo na verdade caminha para isso. Tudo caminha para isso. A gente entende que quem está buscando em algo, em religiões, está dando o primeiro passo. Mas aí, em meio a essa busca, alguém te fala de um cara chamado Jesus. E aí, quando você conhece, você se apaixona de tal forma que você quer comer aquilo, que você quer saber como ele pensa, como ele age, como é o coração dele, como é a mente dele. Essa igreja sempre fala sobre paixão. O ser humano é movido por paixão. Quando você se apaixona por algo, você enfrenta os maiores obstáculos da terra para alcançar aquilo, sabe? Então é um encontro da criatura com o Criador. E eu sempre falo, né, que isso vai nos levar ao lugar de felicidade plena. Felicidade não está no que você tem, no que você pode, no que você consegue, no que você recebeu. Felicidade plena está dentro de mim, dentro de você. Isso não tem valor. Isso não tem valor. E quando você alcança isso, nós entendemos como igreja que isso é o que a Bíblia fala sobre a plenitude do Senhor. Amém? Uma passagem que diz que o Senhor colocou no coração do homem um espaço, né, do tamanho da eternidade, né? Acho que todo ser humano está em busca disso, né, de respostas e tal. Uns buscam respostas em lugares errados, inclusive na questão desse evangelho barato. Mas eu creio que também esse evangelho genuíno, ele, como um imã, vai atraindo pessoas que de fato buscam essa transformação, sabe? E quando o evangelho também, a gente falando aqui do evangelho no contexto bíblico, e a palavra fala que o evangelho também é poder de Deus. E eu creio muito assim que nesses últimos tempos Deus vai se mostrar mais nessa questão de poder, sabe? Pessoas que não acreditam mais na Bíblia, eu lido com muita gente assim, por ter nascido e crescido num berço cristão. As pessoas não querem nem saber da Bíblia e entra nessa ideia de que a Bíblia precisa ser mudada e tal, porque elas foram sufocadas por palavras duras.
dentro da igreja, sabe? Então eu até compreendo elas. Não, Vitão, isso não acontece, Vitão. Não, Pessoas sendo machucadas em igrejas por líderes, não. Isso não acontece. assim como Ó, ninguém nunca passou por isso aqui. acho que assim como nós tivemos as cruzadas e em nome de Jesus, em nome de Deus, e em nome da Bíblia, tantas pessoas morreram, hoje acontece a mesma coisa, só que de outras formas, né? Então elas matam as esperanças, elas matam o futuro, e, enfim, os corpos vão ficando por aí, e aí quando chega esse evangelho genuíno, que elas nunca ouviram, eu acredito que isso é uma atração enorme. Isso é assim. restaurador. Sim, sim. Isso é restaurador. É. Tem uma pergunta aqui, só um minutinho só, pedir aqui antes. Bom dia, igreja. Minha pergunta em meio a tantas igrejas, vemos dezenas de palavras edificantes e que a gente sente o Espírito Santo, traz palavras e a gente sente que realmente é um direcionamento do Espírito. Porém, nesse mesmo contexto, a gente vê a diferença dos padrões. Igreja X pode isso, igreja Y não pode. Porém, a gente continua vendo o que Jesus fala neste local. Como nós devemos se comportar perante um cenário desse, onde Jesus está trazendo, está edificando, a gente vê que Jesus fala, a gente vê que Jesus também age lá. A gente vê a grande diferença entre nosso padrão de vida, nossa religiosidade, e a deles a gente continua vendo que é edificante também. Você responde? Quer que eu responda? Eu posso responder e você me corrige caso eu esteja errado. Bom, eu acho que a gente precisa, quando a gente fala aqui bastante sobre essa questão de maturidade cristã, a gente está falando exatamente sobre isso. As igrejas são diferentes, as pessoas que fundaram as igrejas são diferentes, então obviamente tiveram um caminho diferente no seu processo de cristianismo. Então é claro que cada um vai ter sua forma de fazer igreja. Isso não significa que está errado, porém essa busca por maturidade faz com que a gente separe evangelho, o que é o evangelho é imutável, ele não muda, ele não será alterado, não pode ser alterado, senão é um outro evangelho. E aí é o que Paulo fala a respeito da maldição. A gente tem que separar o evangelho das doutrinas. Então as doutrinas tem uma linha de cada pessoa. Aí sim, cada um pensa diferente e tal, e cada um vai colocar da forma que aprendeu. E não é errado isso, é algo bom. Mas o que nós, como igreja, precisamos entender é que a gente não pode misturar essas duas coisas, considerar que a doutrina é o evangelho. Eu acho que o maior perigo dos últimos tempos hoje, na verdade, é exatamente isso, sabe? Você considerar que o que o pastor está falando, o Dani está falando, acabou de falar aqui. Você ouve aqui, chega em casa, vai ler a Bíblia, vai orar. E aí Deus vai te direcionar. Isso não está a pastores apenas, tá? A todos nós, aquele que busca, acha, a palavra fala. Mas eu acho que hoje existe uma mistura muito grande. As pessoas, inclusive, que saem da igreja por conta do pastor ter feito algo ou falado algo, é porque ela não se apegou ao evangelho. Ela não conheceu de fato o evangelho. Ela conheceu uma doutrina. E aquela doutrina, uma hora, vai complicar a vida dela. E aí ela se afasta. Eu acredito assim. Né? Sim, a gente fala muito aqui que um dos pilares do evangelho é a liberdade. Se você se sente tolhido na sua liberdade em algum lugar, cara, esse lugar não está comprometido com o evangelho. Enfim, cabe aí a sua reflexão. Vamos ouvir a Jana. Jana, o microfone é seu. Pessoal, perdão pelo horário, nosso horário é 12h30, já são 13h. A gente promete finalizar agora. Vamos lá. Vou ser breve, gente. Bom dia. Sou neta de pastores, de uma igreja tradicional, Assembleia. Acredito que muitos também venham dessa linha. Só que eu aprendi uma coisa muito importante com o meu avô, que eu acredito que ele era o amor. Ele pregava, ele conseguia isso há 60 anos atrás, ele conseguia ter essa visão do amor. E ele sempre falava que se a placa da igreja fosse importante, ela ficaria no púlpito, ela não ficaria lá fora. O que importava eram pessoas, eram gentes. E hoje
como também muitos aqui, eu acredito que estão hoje porque foram machucados e foram questionados quanto à sua religiosidade, e isso, graças a Deus, hoje eu estou liberta. Como que nós, pessoas que foram, porque, assim, eu fiz o processo contrário. Quando eu fui machucada, foi a fase que eu mais me aproximei de Cristo, que eu mais me conectei a Ele com outras pessoas, em outros lugares, eu pude ver a face de Cristo, a graça dele sobre mim. E assim, infelizmente eu não vi isso com as pessoas que seguiam comigo. Muitos preferiram voltar para o mundo, negar a Cristo, e hoje, infelizmente, eu vejo amigos que negaram a Cristo, e hoje eu falo: Senhor, se eu não conseguir levar um pouquinho da tua palavra, o que eu estou servindo como serva? O que eu estou fazendo? Porque assim, para mim é cômodo hoje estar aqui, porque eu sei o que eu quero em Cristo, eu sei de onde Ele me tirou, e isso é a minha verdade. Mas o que eu, como ser humano, como serva, posso fazer hoje para esse pessoal que está lá fora, que foram machucados? E assim, pela glória do Senhor, eu não me afastei. Pela glória do Senhor, Ele me trouxe mais próximo e me conectou a Gabi num lugar que não era conexão. Eu sei que eu estive ali só para me conectar a ela, porque essa era a minha oração, que eu encontrasse pessoas que já tivessem sido libertas da religiosidade, e para a glória dele, hoje eu estou aqui. Mas o que nós aqui, cada um como servos, podemos fazer, sabe, para levar isso para essas pessoas que estão machucadas, que estão feridas, que hoje até negam a Cristo? Então, é essa a minha pergunta. Fala da Igreja Essência. Brincadeira, gente. Tem muita igreja boa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Existem muitos líderes lúcidos, comprometidos com o Evangelho. Vou te falar assim. Para eu tratar com essas pessoas, eu preciso ter cautela, tá? Porque pessoas feridas ferem pessoas, né? Então, a gente, claro que vai falar, vai continuar falando do Evangelho. Claro que a gente prega pelo testemunho. Então, as pessoas que estão ao seu redor, que são seus amigos, são do seu convívio, elas vão ver a diferença em você, vão ver a alegria em você, entende? E isso será a oportunidade de você falar sobre um evangelho verdadeiro, genuíno, entende? Além disso, o que você pode fazer, e é eficaz, é orar por essas pessoas, para que elas tenham outras oportunidades. E sempre lembrando que as pessoas fazem as suas escolhas. É como o Vitor falou aqui. Machucados, eu já fui traído dentro de igreja por pastores. Isso afetou minha fé? Não. Talvez isso tenha me aproximado mais de Deus até. Entende? A gente faz as nossas escolhas o tempo todo, todo dia. A gente acorda fazendo escolhas, a gente vai dormir fazendo escolhas. E cada um segue responsável por si mesmo. Entende? Puxa vida, quantas igrejas tem só em São Paulo? Não é possível que eu fui machucado num lugar que eu vou pensar que eu nunca mais vou me conectar num lugar sadio. Não é possível isso. Você entende? Mas é mais fácil eu falar: não, tudo isso aí é porcaria, eu não quero nada disso. Entendeu? Então, a gente precisa estar muito assim, consciente disso tudo. A gente vai também só até um certo ponto. A partir daquele ponto, a gente não vai mais, porque senão a gente acaba afundando junto com a pessoa. Entende? A gente precisa pedir muita ajuda do Espírito Santo, porque a gente não vai converter Satanás. Entende? Então a gente precisa saber até onde é o nosso papel. Além daquilo, cara, não sei, eu entrego para o Senhor. Senhor, tem misericórdia, enfim. Tá bom? Respondi. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Fala. Brevemente, queria agradecer primeiro de tudo, porque é muito necessário esse lugar de compartilhar, porque o Evangelho é sobre família, e família a gente ouve e fala, né? E bom dia a todos.
E enquanto mediante tudo isso que foi compartilhado, eu só senti de compartilhar essa verdade de num tempo de oração, Deus falou para mim: intimidade com Deus ninguém dá e também ninguém tira da gente. E a nossa salvação ela ainda é individual. Independente de igreja, de onde a gente veio, da história que a gente carrega, a nossa salvação ela é individual. O nosso relacionamento com Deus, ninguém dá pra gente e também ninguém tira da gente. E quanto mais a gente constrói esse lugar de Deus, eu te amo acima de todas as coisas, você habita nessa identidade. Então, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se a gente busca a fonte da vida, que é o amor, que é Cristo, o que a gente vai dar para as pessoas? O que a gente vai se tornar Ele? Então, eu só queria poder partilhar isso. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu queria agradecer. Porque é assim que a gente vive o reino, em família. E família a gente ouve e fala, né? Eu não sei vocês, mas com os meus pais eu aprendo ouvindo e sendo ouvida também. E é nesse lugar da gente construir. Então, só queria partilhar isso com vocês hoje, de que intimidade com Deus ninguém dá e também ninguém tira da gente. Glória a Deus por isso. Obrigado. É isso, gente. Sabe, não dá pra gente ficar num lugar de coitadinho, miserável, sabe? Eu falo para as pessoas mais próximas, né? Quando aconteceu isso conosco, de sermos traídos por pastores numa armação sórdida, sabe? Eu poderia ter me destruído com isso. Como que eu, que estava ali há 8 anos e tinha várias funções de liderança, como isso poderia ter acontecido? Mas naquele momento, o Senhor mandou um homem de Deus para me dizer uma coisa: se você foi traído, alguém que nem me conhecia, se você foi traído, se armaram situações contra você para te destruir, para atacar a sua reputação, faz o seguinte agora: pega o seu telefone já, liga para essa pessoa e agradece a ela, porque certamente ela te lançou para dentro do propósito de Deus. Amém? Então eu escolho o que eu faço com aquela pedra que veio na minha direção. Eu posso deixar aquela pedra me destruir, ou posso usar aquela pedra para construir um edifício em cima. Amém? Tá bom? Você ora para a gente encerrar? Gente, obrigado pela sua participação. Hoje foi diferente, mas é como a Marra falou, a gente é família, antes de mais nada. Nós cremos numa igreja família, família, família. Amém? Som. Bom, eu quero agradecer aos meus pastores, ao Dani por essa oportunidade. É sempre bom estar aqui, é sempre bom até estar me descobrindo, estar aqui na frente. A gente segura um pouco a tremedeira e a gente vai aceitando e vai sendo construído. Mas é muito que foi falado, essa construção de família, sabe? Não é sobre o Vitor, sobre o Dani, ou sobre quem vem aqui na frente, é sobre todos nós. E esse lugar, acho que o diferencial desse lugar, que eu posso falar assim, é exatamente isso, sabe? É a oportunidade que você tem de você ser quem você é e ser tratado, inclusive. Não precisa se mostrar com máscaras, se mostra realmente quem você é e certamente você será cuidado, que é o que aconteceu comigo, que aconteceu com a minha família. E nós estamos construindo hoje isso aqui como família. É exatamente como o Dani falou, plataforma. Isso aqui é para lançar. Aqui o próprio Dani fala, isso aqui não é dele. Então isso aqui é para lançar. Então vem, chega mais. Tem aí um time que serve também na igreja. Semana passada eu falei a respeito disso, de serviço. A gente precisa compreender o que de fato é isso. A Bíblia está aí para ser lida, ser compreendida e você ter as revelações que você precisa. Isso não está só para nós, tá bom? Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos por este tempo, nós te agradecemos por esse convívio em família. Tudo o que o Senhor tem construído aqui, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas.
Nós não queremos algo para ser mostrado por aí, nem nas mídias sociais, nada disso, Pai. O que nós queremos é uma família que se fortalece dia após dia. É sobre o discipulado, Senhor. Não é sobre o domingo, mas é sobre a segunda-feira, a terça-feira e os outros dias da semana, fazendo com que isso se torne cada vez mais forte e seja uma rede, Senhor, poderosa para pescar nesse mundo tão perdido, machucado pela religiosidade e outras tantas coisas, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti para isso, que este tempo seja um tempo de compreensão dos Teus filhos, a mim e a todos nós aqui, sabendo para onde o Senhor tem nos direcionado e nos entregarmos com tudo que nós somos, Senhor, para que o Senhor não só construa as nossas vistas, mas construa em nós, dentro de nós. Dai-nos uma semana cheia da Sua presença, é o que nós te pedimos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Se alguém precisar de alguma oração, nós estamos aqui na frente à sua disposição.